Imagine alguém pegando o celular só para dar uma olhadinha rápida. Não tem hora marcada, não tem um motivo especial. É só aquele gesto automático, quase sem pensar. Nos minutos seguintes, essa pessoa ri de alguma coisa, sente uma pontada de indignação com uma notícia, se surpreende com um dado curioso que nunca tinha ouvido falar, sente vontade de comprar algo que nem sabia que existia. Compara por um segundo a própria vida com a de um desconhecido do outro lado do mundo, vê uma notícia triste e termina esse pequeno ciclo assistindo alguém falando sobre disciplina e propósito. Tudo isso em poucos minutos, às vezes em menos tempo do que leva para preparar um café. E aqui está uma pergunta que vale a pena parar para pensar. Será que nesse processo estamos apenas consumindo conteúdo? Ou estamos, sem perceber, treinando a mente para esperar uma emoção nova a cada poucos segundos? Essa pergunta não tem uma resposta simples, mas ela é o ponto de partida de tudo que vem a seguir. Quando se fala sobre vídeos curtos, a primeira coisa que vem à cabeça costuma ser a quantidade. Quantos vídeos, quantos minutos, quantas horas. Mas talvez a quantidade não seja o ponto mais interessante. O mais interessante é a velocidade com que a mente muda de contexto emocional. Um vídeo engraçado pede uma reação de leveza. O próximo, sobre um crime ou uma injustiça, pede indignação. Logo depois, conteúdo mostrando um estilo de vida de luxo pode provocar, quase sem querer, uma comparação silenciosa. Um vídeo motivacional tenta acender uma esperança e, de repente, aparece algo assustador. Uma notícia urgente, um alerta. Cada um desses estímulos exige uma resposta diferente. Não é só a imagem entrando pelos olhos, é a mente inteira se reorganizando. Repetidas vezes, num intervalo curtíssimo de tempo. Existem pesquisadores que discutem se esse tipo de alternância constante pode influenciar a forma como o cérebro lida com atenção e expectativa. Não é uma questão fechada. E é importante não tratar como se fosse, mas a ideia de que hábitos repetidos de atenção moldam aos poucos aquilo que esperamos de uma atividade, essa ideia faz sentido intuitivo, e é sobre ela que vale a pena refletir. Porque se a mente se acostuma a receber uma nova emoção a cada poucos segundos, o que acontece quando ela se depara com uma tarefa que não oferece nada de novo por horas? Você já reparou que, quando não está fazendo nada, sente quase um impulso automático de pegar o celular, esperando um elevador, numa fila, sentado no sofá sem vontade específica de fazer nada, o celular aparece na mão quase antes de perceber que a mão se moveu. Esse momento de nada acontecendo costuma ser chamado de tédio. E ele sempre existiu. Antes dos vídeos curtos, existia o tédio de esperar o ônibus, o tédio de uma tarde de domingo, o tédio de um trajeto longo. A diferença é que, hoje, existe sempre uma saída imediata para esse desconforto. E talvez esse seja o ponto. O tédio, aquela sensação de baixa estimulação, pode ser desconfortável, mas ele também é onde a mente aprende a esperar, a se organizar, simplesmente estar. Quando esse espaço é preenchido automaticamente, toda vez que ele aparece, talvez a gente perca a prática de tolerar aquele vazio. E isso importa, porque grande parte das coisas que valem a pena na vida, estudar, ler, trabalhar em algo difícil, aprender uma habilidade nova, treinar o corpo, construir um projeto. Nenhuma dessas coisas entrega recompensa a cada poucos segundos. Elas pedem permanência. Elas pedem, muitas vezes, exatamente aquele tipo de silêncio que estamos cada vez menos acostumados a suportar. Boa parte das tarefas que realmente importam tem uma característica em comum. Elas demoram para mostrar resultado. É possível estudar durante 2 horas e sair da mesa sem sentir nenhuma recompensa perceptível. É possível trabalhar semanas em um projeto sem notar uma mudança significativa. É possível treinar meses até que finalmente alguma diferença apareça. Compare isso com a lógica de um feed de vídeos curtos. Estímulo, novidade, uma pequena dose de recompensa e o próximo estímulo já está ali. Pronto. Não dá para dizer que esse é o único motivo pelo qual as pessoas procrastinam. Isso seria simplificar demais um fenômeno complexo, mas existe uma relação que vale a pena considerar. Se a mente se acostuma com recompensas rápidas e constantes, talvez ela comece a tratar tarefas mais lentas, aquelas que exigem esforço sustentado sem retorno imediato, como algo mais difícil de suportar
do que realmente são. Não é falta de capacidade, é talvez uma questão de calibração. A mente aprende com repetição, e ultimamente ela tem repetido, várias vezes por dia, um ritmo que a vida real dificilmente consegue acompanhar. Só um parêntese rápido antes de continuar. Se essa reflexão sobre atenção e recompensa estiver fazendo sentido para você, deixei na descrição um material que aprofunda esse assunto, o Geração Dopamina. Não é o foco desse vídeo, então sigo com o raciocínio. Um feed é construído, item após item, para oferecer novidade o tempo todo. É basicamente a função dele. A vida não funciona assim. Aprender de verdade exige repetição. Muitas vezes, repetição chata, do mesmo movimento, da mesma fórmula, do mesmo parágrafo. Construir uma carreira exige anos, não alguns segundos de conteúdo. Um relacionamento se aprofunda com presença sustentada, não com estímulos alternados. Melhorar fisicamente exige consistência, o mesmo treino repetido por meses. Aprender qualquer habilidade exige errar várias vezes, sem glamour nenhum nisso. E construir algo que seja realmente seu exige continuar mesmo depois que aquilo deixou de ser empolgante. Talvez o problema não seja apenas que estamos perdendo tempo, minuto após minuto, em telas. Talvez o problema mais silencioso seja outro. Estamos nos acostumando com o ritmo de recompensa que a vida real, por natureza, não tem como acompanhar. E quando a expectativa não bate com a realidade, não é a realidade que muda primeiro. É a nossa relação com ela. É importante dizer isso com clareza. As plataformas que produzem esse tipo de conteúdo são desenhadas de forma bastante deliberada para prender a atenção pelo maior tempo possível. Isso não é uma teoria. É praticamente um modelo de negócio. Mas reconhecer isso não elimina nossa parte na história. Você não escolhe o fato de que praticamente tudo hoje está competindo pela sua atenção. Isso está fora do seu controle. O que continua sob seu controle, ainda que exija esforço, é para onde essa atenção vai, momento a momento. Isso não significa abandonar vídeos curtos, nem tratar esse tipo de conteúdo como um inimigo. A questão não é essa. A questão é mais sutil. É sobre não deixar que um algoritmo, otimizado para te manter olhando, seja a única coisa que decide o que merece a sua atenção, todos os dias, o tempo inteiro. Não existe aqui uma lista de 5 passos infalíveis. A questão é mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil do que isso. É sobre recuperar, aos poucos, a capacidade de permanecer em uma coisa só. Ler algumas páginas sem checar o celular a cada parágrafo. Caminhar sem ter nenhum conteúdo tocando no ouvido. Fazer uma refeição inteira sem tela na frente. Estudar durante um período contínuo, sem alternar entre 10 abas e 3 aplicativos. Trabalhar em uma única tarefa até o fim, antes de abrir qualquer outra coisa. Nenhuma dessas ações precisa ser vivida como uma batalha contra o celular. É mais parecido com um exercício de outra natureza. Reaprender a tolerar a ausência de estímulo constante. Porque essa tolerância, aparentemente pequena, é o que sustenta praticamente tudo o que exige tempo para se tornar real. Volte por um instante para aquela pessoa do início, a que pegou o celular só para dar uma olhada rápida. Talvez o problema nunca tenha sido apenas os minutos que se perdem nesse gesto. Talvez a questão mais importante seja outra, mais silenciosa. O que estamos, repetidamente, treinando a nossa mente a esperar? Porque a atenção não é só um recurso que se gasta, é também um recurso que se molda. E aquilo que recebe a nossa atenção, dia após dia, de forma repetida, acaba cedo ou tarde ocupando um espaço real na nossa vida. Talvez a pergunta que realmente importa não seja quanto tempo você passa olhando para uma tela. Talvez seja o que esse tempo, feito de tantas trocas rápidas, está ensinando sua mente a esperar de tudo o mais. Se você chegou até aqui, provavelmente essa reflexão tocou em alguma coisa. E talvez o próximo passo não seja só pensar sobre isso, mas realmente começar a mudar essa relação com estímulo e recompensa. Foi por isso que criamos o Geração Dopamina. Um desafio de 30 dias pensado exatamente para esse processo. Você recebe um material completo, com quase 250 páginas de conteúdo, construído para te acompanhar dia após dia durante esse período, com orientações práticas para reequilibrar sua tolerância a recompensas rápidas e recuperar o prazer em atividades que exigem mais tempo e mais presença. Hoje a inscrição está com condição especial, por tempo limitado.
O link está logo na descrição desse vídeo. Se você sente que precisa desse ponto de virada, esse é o momento de dar o primeiro passo.